Está no ar. Está no ar. Fala, galera. Fala, galera. Tá começando aqui a edição histórica, o número 0 desse podcast maravilhoso, o podcast do Balde de Pipoca, que a gente nomeou faz 30 segundos. Como é que a gente decidiu chamar, Anne? Papo. Papo de pipoca. Aí. E pra quem não sabe, porque realmente não tinha como saber, o Balde de Pipoca, que inclusive está com essa reformulação maravilhosa aqui, da logo, marca, coisa maravilhosa, agora é Yukon X, o maior evento geek da história da América Latina, que vai acontecer no ano que vem, entre os dias 27 e 31 de julho, no complexo do AMB. Mais de 140 mil metros quadrados de entretenimento e inovação, com o melhor dos universos do cosplay, comics, games, filmes e séries, cultura asiática e cultura oriental. Uma experiência simplesmente inexplicável. Então sigam depois também o Yukon X nas redes sociais e vamos entrar aqui no nosso papo de pipoca, né? Vamos conversar hoje sobre o filme Duna. There's something awakening in my mind. I can't control it. E hoje eu conto aqui com as visitas ilustríssimas dela, que é dubladora, cantora, dançarina, bate canteio e corre pra cabecear, Anne Gabriele. Oi, gente. Tô muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu tô tendo essa experiência aqui de podcast. Tô animada. Vamos lá. É bom que todo mundo aqui tá Tá inaugurando todo a mundo experiência pela nova estreia pra todo nossa. mundo. E aqui do meu lado esquerdo, ela que compete com o Pedro Bial pra ver quem entrevistou mais gente importante, a nossa querida Valentina Pulgarim. Nossa, eu quero um dia entrevistar o Pedro Pedro Bial, Olha que aí. aí a gente vai fazer esse crossover, né? Pedro, ficou o convite aí. Fica o convite. A Poxa, bola tá do gente. seu lado do campo agora. Obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui, ainda mais nesse papel de expert de Duna. Não sei como isso aconteceu, mas aconteceu, né? Chegou A no culpa momento foi da disso. quarentena, que eu fiquei muito tempo em casa, aí eu li um livro gigante. Chegou no meu ouvido O que livro ela é. tijolo, né? Aham, sim. Não, é bom que ela fez o meu trabalho, né? Então Sim. vai facilitar muito. Porque o que eu soube é que Arrasou. ela é a maior expert em Duna desse lado aqui da Vila Olímpia. Ah, então... é. E claro, também não poderia deixar de apresentar o prodígio, o nosso querido CEO do Balde de Pipoca, Lucas Miller, também conhecido como Lucas Wou. Eu tô tão feliz. Essa história um dia eu explico o porquê do WoW Lucas, mas eu tô tão feliz de estar aqui. Mas hoje eu tô representando o papel de fã, cadelinha de Zendaya e Timothée Chalamet. Então hoje, Todos quem é a nós. nossa expert em Duna é com você, Valentina. Tá tudo com você viu, né? Força, Eu força quero pra até mim. problematizar isso. Eu acho que tem um problema nesses novos ídolos aí da geração Z. Eles podiam escolher uns nomes menos complicados, né? Sim. Pra... Sim, você viu que eu até me dei uma engasgada ali. Sim. Sim, e você mandou bem, você falou o nome dela direitinho, né? Obrigado. Porque pra mim o natural é falar Zendaya. Zoraya. Mas é Zoraya. Zendaya. Eu parei ontem, antes de dormir, e eu coloquei no YouTube como se pronuncia o nome do Timothée Chalamet. É. Eu falo Timothée Chalamet. Nossa, Uau! você é International Superstar! Mas eu aprendi assim, tá certo? Tá certíssimo, certíssimo. o jeito que você Arrasou. falou, tá certíssimo. Quando, já vou aqui jogar, né, que eu entrevistei ele, e aí Ah. eu entrei na entrevista e eu perguntei se eu podia chamar ele de Time. Ai, Olha que folgada. E aí ele, você pode me chamar quando você quiser, se você quiser me chamar de Uau! Carl, de Louis, de qualquer coisa, tá valendo. Aí ele, muito tranquilinho, sabe? Ai, que Fofo. legal. E eu tenho uma relação complicada com esse negócio de nome, porque não tem aquela atriz, a loirinha que faz Little Women. A Saoirse. Então, Nossa. até pouco tempo atrás eu chamava ela de Sai Rose. Ah, Que o nome dela escreve Saoirse. É. eu falo Sarahs também, não sei. Eu Eu acho sofri que é bullying. Saoirse, eu falava por causa disso. Saoirse, A galera é. virou pra mim e disse, gente, é Saoirse. É, Eu, Saoirse. então Ih, Saoirse. olha lá. Vivendo, aprendendo aqui, ó, gente. Vocês já estão aprendendo coisa nova aqui. E antes de começar, acho que é importante também que eu me apresente, né? Ah, Por putz. favor. É verdade. Eu que vos falo, me chamo Hugo Melo e vou estar aqui mediando esse nosso encontro, esse nosso bate-papo animado sobre este filme aqui maravilhoso, que Tadá. tem tudo. Só com gente bonita. Nossa, sim. Vamos falar? Não, sério, a Brau. galera caprichou, né? A galera caprichou. Eles até tentaram deixar ali o Javier Bardem mais assustadorzinho, mas não dá. Esse homem, eu acho ele bonitão. Não, depois que você assiste ele em Onde os Fracos Não Têm Vez, qualquer outro Isso. papel dele, ele tá bem fofo, né? Pois é, total. A única coisa que eu vi críticas foi sobre a barba de Momoa. Porque a gente sente falta, né? Ele parece Mano. pelado. Eu estranhei. Eu falei isso É, eu também. também. Tem que voltar, né? Já, Volta, já voltou. volta, gente. Meu Deus. E hoje eu acho que a nossa proposta aqui, como eu disse antes, a gente vai responder uma pergunta ao final. A gente vai debater um pouco e no final eu quero um veredito. Duna é o filme de ficção mais importante dessa geração?
você que não sabe, e não se sinta mal, porque eu também não sabia até ontem, Duna é o livro de ficção científica mais importante de todos os tempos. Oh. Ele tá para ficção científica como o Senhor dos Anéis está para a fantasia. E é Bravo. também, como a Valentina falou antes, e vocês não vão saber o que mais ela falou, porque não vai ficar nessa corte, Segredinho. que ele também é o livro de ficção mais vendido de todos os tempos. Ele tem 22 milhões de cópias, e ele foi escrito, na verdade, em 1965, por um cara chamado Frank Herbert. Isso Sério? mesmo. Esse Aí, mesmo. Fez dever a lição de Casa, É, estudado. E o que é legal aqui a gente debater, porque é o seguinte, qual é o filme de ficção científica mais importante de todos os tempos? Vamos lá, vou deixar que vocês respondam. Qual o filme? Qual é o filme de ficção científica, na sua opinião, mais importante de todos os tempos? Pra mim é a saga Star Wars. É, pra mim também. Vai falar exatamente isso. Tan, tan, É. tan, tan. É, Sim. né? É isso. Posso contar o seu Mas eu segredo? acho que o curioso é que você nunca viu, né? É isso o segredo? Porque eu nunca vi todos. Já vou jogar aqui também, mas tô respeitando. Caramba, sua fanbase Acabou. começou acabou. um follow agora em massa, Acabou tá pra ligado? mim. Tipo, Eu não assisti também, gente. Ai, gente, fiquei, joguei aí. Mas a vida é curta, um dia a gente chega lá. Não, a vida tem que ser longa, no caso, né, pra conseguir chegar. A vida é curta. Calma, você viu quais a trilogia? Vamos jogar real agora, vamos. De Star Wars, eu assisti, acho que o 4, 5, 6, né? É, São que é a os trilogia primeiros. original. Isso. Aí depois Que? o 1, 2, 3. Ah, viu todos, então. Não, mas acho que desses novos, assim, Não, eu não, não, assisti. não. Ah, não precisa vale a ver, pena. Não, não, não. Ah, então eu Acabou, não vi os é novos. isso. Acabou. Ah, então eu sou Não a existe. única que tem que ser cancelada. Não, em relação a isso, e o que é interessante, inclusive, é que o Star Wars, ele é uma adaptação não oficial do Duna, né? É, eu ia falar isso. O George Lucas velho. Inclusive, o Frank Isso. Herbert, ele era meio chateado com o George Lucas, porque ele disse basicamente o seguinte, ó, vai roubar a ideia, rouba, mas fala comigo antes, tá ligado? Me comunique. É, eu só acho que avisa, isso é pede. legal, porque o filme foi escrito nos anos 60, então todas as ficções científicas que a gente ama, Vieram elas depois. beberam muito daquilo. Então por isso que às vezes quando a gente vai assistir o filme ou ler o livro, você fala, nossa, um pouco clichê essa história, né? Essa narrativa do herói Cara, desse isso é jeito. muito injusto com o Duna, né, velho? Porque você Sim. fala, eu já vi isso em tantos Cara, a outros ideia lugares. original, Mas foi ali que nasceu a maioria desse estilo de história, assim, de separar em famílias, brigando, em universos É o Space diferentes. Game of Thrones, né? É, É total. verdade. É, eu ia falar É isso. isso, a gente vê em Game Star of Wars Thrones, pra Star adultos, Wars, em assim. Senhor dos Anéis também. Mano, engraçado você ter falado isso, porque quando os caras foram fazer a primeira adaptação do Duna, foi um produtor italiano, não sei o que lá, de Laurentiis, agora eu não vou lembrar o nome dele. O Dino de Laurentiis. E a intenção deles, eles contrataram o David Lynch, né, pra fazer a direção do filme, e a ideia era fazer uma trilogia. E eles disseram, porque Star Wars tinha lançado, o filme é de 84, a primeira versão, e o eu não Star sabia. Wars é de 77. Aham. Então é 7 anos antes. Uhum. E a forma como eles descreveram vai ser o Star Wars para adultos. Ah, então. Então vai ser sobre Ah, isso? olha. Aí, ó. Agora, eu não sei Cara, se que vocês loucura. viram o original, o de 84. Eu não consigo, porque eu já vi o trailer e ele é de 84, mas ele parece que foi feito, não sei, muitos anos antes, porque ele é bem tosquinho mesmo, Ah. né? Ele tem muitos efeitos práticos, eu acho que pra época não rolou muito, né? E qualquer efeito visual ali de computador da época também não rolou Não ajudou muito. muito, não. Então eu acho que me distrai da história principal, porque parece muito teatral, assim, Sim. sabe? Só que de baixo orçamento, porque, meu Deus, a gente vai no teatro ou em uma peça musical e elas são muito boas, elas Sim. conseguem fazer toda uma... A gente fica muito imerso naquilo. O Duna dos anos 80 eu não consigo ficar Distrai imersa. da história, né? Não consigo. Eu também, novamente, vi ontem. A lição de casa Não, dele total. foi... Mas foi, é não. bom, tá fresquinho na Não, cabeça. é maravilhoso. Tudo que eu tenho pra falar. Inclusive, eu até queria dizer isso. Eu tava torcendo muito pro filme ser ruim. Nossa. Porque eu queria chegar aqui e falar mal. Eu adoro falar mal das coisas. É tão mais fácil. É tão mais fácil você chegar e falar mal, mas não dá pra falar mal do filme. Não Por dá. isso que eu vou aproveitar pra falar mal de 84. Eu esvazio do meu sistema. E o pessoal até falou, tipo, ó, toma cuidado quando chegar lá, se comporta. Porque, sabe, a fanbase depois, mas eu sei que a fanbase também não gosta do Duna de 84. Não. Ah, olha Ah. só. E tem a série depois, né, também. Tem a 2003, que foi Ah. super, tipo assim, ela não foi tão mainstream, era daquele canal Sci-Fi. É a maior audiência da história do canal Sci-Fi. Nossa. Uau! Nossa, Duna. Ganhou 2 Emmys, Primetime Emmys, agora foi prêmios técnicos. Concorreu a 3, ganhou 2. Massa, Nossa, show de muito bola. bom, muito bom. E só que o original de 84, o problema é que o próprio David Lynch ele não estava muito interessado em fazer aquele filme, né? Tem uma versão anterior, que eu vou deixar aqui, a Valentina fale o nome do diretor que ia fazer o O Jodorowsky. Cult. Jodorowsky. Anne, agora com você. Não, para! Gente, eu vim aqui, eu assisti o filme há um mês atrás, eu estou assim...
Eu comentando também, sobre o filme. Tô nesse clima também. Eu vi há um mês atrás, faz tempo, mas reverei. Vocês são os experts Reverei. das technicalities e todos os Então, nomes. se eles mencionarem alguma cena que eu não lembrar, é isso. Vou colocar a culpa na minha memória. Tem uma coisa legal, porque o de David Lynch, a primeira 1h30 é praticamente o Duna do Denis Villeneuve. Isso. Ó. Tá nível Annie, hein, de saber pronunciar direitinho. Ele conta só no YouTube. Eu ele não, não sabia que não ela ia superei vir até hoje. agora o Timothy dela. Nossa, foi lindo. Pode falar mais vezes depois. Timothy Olha. Chalamet. E agora, que agora gostoso. vamos abusar um pouquinho. Você viu aonde o Duna? Eu vim em Abu Dhabi. Desculpa. Sim, Demais, pra gente. estreia linda lá. Foi muito legal. Inclusive, eu já fui pra Duna que eles gravaram um filme. Olha Foi só. Liwa Dunes, que é a Duna de Liwa, o nome. Gente, Aí eu já chocada. fui Onde? Eu não lá. sei. É no meio do nada. Tipo, você tá em Abu Dhabi, você dirige. E por que, uma que você foi vida. lá? Eu não tenho certeza se foi pra gravar um clipe ou se tinha. Se Pra tem um libertar o hotel Freeman. no meio. É. Porque Aham. tem um super hotel, assim, no meio do deserto. Aí eu acho que eu fui pra esse hotel uma Aham. vez. Foi um presente de Abu Dhabi também, assim. E Que aí tudo. era lindo, assim, é lindo. É super difícil de andar naquelas dunas. Eu Tem que Assim. andar no passinho que nem do filme. andar no passinho da. Não tinha que andar no passinho, mas assim, é quase um passinho, porque pra subir na duna é. Eu, assim, Realmente. eu dou meu apoio a todos os atores que tiveram que gravar ali, porque, gente. Todos eles saíram saradíssimos, inclusive, da Sim. produção, eu Nossa. soube, né? Foi um Ai. crossfit, tipo... Foi. Total, é muito E dá pra ver difícil. ali na foto já, que pra quem tá vendo a gente vai ver a foto, mas quem tá ouvindo, vou descrever pra vocês que é o cartaz de Duna e a gente vê os uniformezinhos oficiais que eles usam no filme, que é pra eles se protegerem, né, do calor, do filme, etc e tal. E o elenco falou em entrevistas que eles iam sentindo poças de suor se Putz. formando ali embaixo, assim, no pezinho deles, que eles estavam no deserto, mas eles sentiam o pé deles fazendo Ah, que delícia. É assim de mesmo. suor, de tanto que eles estavam, assim, exaustos Sim. trabalhando lá. E eles gravaram, acho que provavelmente foi numa época mais fria, né? Deve ter sido. Eu ainda fui também quando tava, tipo, muito calor. Bombando. Muito calor. de Gente, calor. era tipo 47 graus, 48 graus, assim. Então, quando eu tava assistindo o filme, eu falei, caramba, eles lutaram sufoco. muito. Eles Aham. lutaram muito pra Você teve gravar uma isso. experiência imersiva, né? Sim, em relação teve ao... teve. experiência. Que incrível, porque é realmente assim, né? Na história e no filme eles mostram um pouquinho, né? Que eles falam que ao longo do dia a temperatura vai subindo muito. do nada. Então eles Aham. estão ali de manhãzinha, a temperatura tá ok. Essa temperatura ok é 40 graus. Aí do nada eles falam, gente, já estamos em 47 graus, já estamos em 56 graus, já estamos... 60 e tanto graus. Aí eles É falam, bizarro. tem que Tem que fechar a fechar casa, e aí eles ficam dentro de uma casinha, né? Um palácio. É. E aí eles fecham tudo pra ficarem ali no arzinho condicionado, que não é ar-condicionado, mas enfim, eles ficam lá no bem bom. Arrakis is a death trap. Eu gosto porque a gente entra no filme, sinceramente, eu me empenhei muito, porque o filme tinha o Timothée Chalamet e a Zendaya, e eu tava, gente, eles são incríveis, eles são lindos, e juntaram os dois em um filme, eu preciso, tipo, ter a experiência completa desse filme, então eu vou ler o livro antes, nananã. E aí você vai lendo e você vai vendo como ele realmente tem muitas camadas. E é um universo tão grande, porque eu assisti o filme sem conhecer muito desse universo. também. Aham. Então, pra mim, foi só um gostinho do que eu sei que vai vir Sim. muito por aí, entendeu? E pra vocês deu certo? Então vocês sentiram que foi bem explicado? Porque é isso, né? É difícil quando você É. assiste um filme que explica um universo novo. Durante o filme, Aham. eu devo admitir que eu me perdi em alguns momentos. Justo. A gente viu junto, né? Uhum. O filme. Já joga as dúvidas É. aí, Não, não, gente. foi super legal a experiência, porque exatamente, a gente chegou de coração aberto, né? Acho que Aham. nós Aham. três, a gente deve ter tido uma experiência É, muito você já próxima, tinha- né? Obrigação, né? Isso. E a gente chegou lá e é um filme longo, né? Tem quase 2 3 horas de e duração. 35. Mas você não se sente cansado em nenhum momento do filme. Inclusive, gente, vejam em IMAX, vou fazer essa Nossa. propaganda. Vale a pena o investimento, porque Vale. a experiência é muito imersiva. Sim. Eu lembro que eu cheguei no final, virei pro Lucas e fiz, putz, velho, foi 2 horas e 35, mas eu fiquei preso dentro do filme. É. Foi exatamente o que eu eu tava mandei de falando mensagem isso. pra você, não foi? Eu não tava Gente, entendendo nada, Como foi velho, essa mas experiência, Anne? Vou falar que é um traço meu, assim, eu tenho dificuldade de assistir filme porque eu durmo em filme. Isso é uma coisa minha, assim, e eu fico muito frustrada com isso. Às vezes eu fico até brava comigo mesmo de ter perdido o filme inteiro porque eu dormi. E Duna, um filme gigantesco, eu tava presa também. Eu não Mesmo dormi sem entender em dentro. alguns momentos, você tá É. 100% imerso. Ali eu falei pra ela, parecia que eu tava na paralisia do sono vendo o Sim, filme, assim. e assim, quando acabou, eu lembro de olhar pra. Eu assisti com uma galera também, uns amigos meus. E eu lembro de olhar pros lados, assim, e todo mundo tá com a mesma expressão no rosto, meio que.
olhando pra baixo, assim, meio que O que acabou de perplexo, digerir, né? o que aconteceu, sabe? O Ai, que, que o que se passaram. gostoso. E foi uma coisa de... A gente foi falando sobre o filme na noite inteira, assim. A gente foi jantar, a gente tava falando do filme. Depois a gente teve um afterzinho, assim, no nosso quarto de hotel. E a gente tava falando sobre o filme. Que Porque gostoso. é isso, assim. Especialmente se você não conhece o universo completo antes. É muita coisa pra digerir. E é muita coisa que a gente só entendia depois. E também tinha essas teoriazinhas da conspiração, assim, depois, sabe? Tanto que eu até falei uma, gente, me julguem, tá? Se Não, for mas essa foi estúpido, muito dei boa. risada. É. Mas eu lembro que tava eu e meu amigo conversando e a gente tava pensando sobre momentos do filme. E nós lembramos que o Duncan tem um momento que ele volta da guerra, não sei, lá de Arrakis. Sim. E o Paul fala pra ele que ele viu ele no sonho, ficou meio preocupado. E aí o Duncan tem uma fala que ele comenta sobre... que os sonhos são importantes, mas a gente faz acontecer na realidade. Tipo, uma coisa assim, sabe? E aí a gente ficou meio que fazendo a teoria que o Paul, ele sonha com tudo aquilo, mas não acontece, porque, tipo, nos sonhos você vê, não sei o quê, mas a realidade que ele faz acontecer, sabe? Então, foi assim, Tudo costuradinho. Sim, tudo costuradinho, a gente inventava, a gente conectava, Ai, que fala. delícia. E foi uma delícia, assim, foi a melhor experiência. Eu achei o filme, assim, incrível. No começo eu tava aqui que foi isso, mas depois, Nossa, que delícia, gente. muito bom. Mas ele chega a falar isso, né? Quando ele vai encontrar com... Inclusive, eu esqueci de avisar isso, galera. Spoilers, tá? Ai, desculpa, eu dei um Então, a gente vai... Vocês Vai começar com uma eu aviso vou de colocar no spoiler já. começo um Agora a aviso de gente spoiler. começou, Antes a gente tava dando um panorama ali de Isso, Duna. Mas quando ele vai encontrar com a madre superior da Bene Gesserit, Bene Gesserit. Bene Gesserit, ela pergunta a ele, né? Quando você sonha com coisas que acontecem exatamente como você sonha? E ele fala, não exatamente. E isso Mas foi uma tem coisa que eu achei... espaço pra mudar, né? Isso, não, e o que eu achei incrível no filme, eu vou falar uma coisa específica que, pô, eu me arrepio só de lembrar. Eu falei até com você na saída do filme. Ele começa a ter aquela premonição com um dos Fremen, que eu até anotei o nome dele aqui, e eu não vou procurar, mas Jardes, eu acho que é o nome dele. sim. Jardes. Inclusive, como eu não tinha lido o livro, eu não tinha visto muito pouco sobre o filme antes, eu achei que eles tinham gravado meio como o Senhor dos Anéis. Tinham gravado todos os filmes juntos de uma vez só, e era uma edição maravilhosa que eles estavam fazendo, que as premonições eram cenas dos próximos filmes. Porque mostrava ele desenvolvendo aquela amizade com o Fremen, e eu vou lhe ensinar os caminhos do deserto. E no final ele ensina os caminhos do deserto porque é o primeiro homem que ele mata, né, no filme. Sim. E quando acabou essa cena, que eu fiquei perplexo também. É impactante, que né? incrível a forma como... Porque no original, de 1984, o de Lynch, também tem essa figura das sonhos premonitórios. Mas como a gente tá nos anos 60, era tudo meio muito psicodélico. E ficava meio aquela viagem, sabe? E não tinha tanto impacto narrativo. Sim, Enquanto que o Denis e os roteiristas, que foram 3, eu acho, roteiristas desse filme. Essa parte eu não sabia, hein? Acho que foi um trabalho assim. Tem que ser, velho. O filme É um como filme você muito disse, grande, é uma maçaroca. Sim. Mas posso falar sobre spoiler de Duna? Por favor. Porque Estamos aqui pra isso. na verdade, eu sinto que Duna, ele ressignifica o que é receber spoiler. Porque no livro, pelo menos, você sabe desde o começo o que vai acontecer. Tipo, a prerrogativa no livro, pelo menos, é que no trailer, assim, como eles venderam o filme, eu acho que eles deixaram mais misterioso. Mas quando você começa a ler o livro, você já sabe que o Paul Atreides, ele é uma pessoa especial. O destino dele é fazer coisas grandiosas. Então, todo o capítulo do livro, ele começa com um excerto, fala, né? Tipo, um pedacinho da Bíblia que vai ser escrita sobre A vida o do Paul Paul. Atreides. Meio que Nossa. sobre a biografia dele. Incrível. Então você já sabe que no futuro Ele vai ser importante o suficiente para as pessoas escreverem uma Bíblia sobre ele. Não é Ele só é o uma Messias biografia. do Fremen. Nossa. Então você Nossa. começa o livro já sabendo que ele vai ser o Messias. Então, por isso, pra mim, é difícil falar, isso é spoiler, Me porque... surpreendi, né? Porque o filme é tão bom que o importante não é o que vai acontecer, mas sim como as coisas acontecem. Porque você fica preso, tentando entender o que tá acontecendo. E aí eu acho que o legal é que no filme, essa experiência é feita pelas visões do futuro. Sim. Porque as visões do futuro no livro são feitas por esses spoilers da Bíblia que Saquei. abrem todo o capítulo. E no filme a gente tem já as visões do Paul Atreides. E é muito isso que a Anne falou, né? Mesmo você, acho que sabendo... Eu adoro spoiler. Eu sou um cara que eu gosto de Ah, spoiler. eu não. Quando eu via The Walking Dead, aí meu irmão gosto. assistia antes. E aí, quando ele terminava de assistir, eu virava pra ele e dizia, fulaninho morre. Eu precisava me preparar emocionalmente pra Fulaninho aquilo, né? Glenn morre. Ah, não, tá vivo. Ah, tá bom, vou assistir o episódio tranquilo. Eu não tenho equilíbrio emocional pra assistir uma coisa assim.
Mas o que eu acho legal é que mesmo você sabendo o que vai acontecer no caso do livro, você fica preso naquilo porque você quer ver It's about the journey, né? It's not about... Isso. E é isso que vocês estavam falando também. As visões do Paul Atreides, elas não são certas. Então você fica tenso de, Será que vai meu ser Deus, aquilo? será que Será vai que ser não vai ser? exatamente como ele tá vendo? E você quer ver o que de fato vai acontecer. Porque se alguém sair ali da linha temporal do que vai acontecer, o efeito borboleta funciona muito forte em Duna. E aí tudo pode degringolar no futuro. Então, acho que Duna ressignifica um pouco o spoiler. Então tá tudo bem se você viu algum spoiler de Duna aqui com a gente. Porque o importante é como as coisas vão acontecer. Até porque era um filme que já teve duas versões, então é meio que tá no mundo, né? O spoiler, apesar É que eu acho que até que tá bem escondidinha a história de Duna, verdade, porque já tem o mainstream, né? o livro foi lançado e bombou nos anos 60. Então, por exemplo, quando eles começaram a anunciar Duna, pra mim isso fez sentido com isso. Porque quem fez o primeiro painel com o elenco foi um apresentador lá dos Estados Unidos que chama Stephen Colbert. Sim, Eu não sei quantos anos ele tem, ele deve ter 60 pelo menos, né? Não, eu acho que ele deve estar um pouquinho menos de 60, ele deve ter uns 50 que ele e pouco. é mó bonitão, né? Tá bem. Ele é o não máximo, sei. ele é o máximo. Mas ele falou que esse foi o livro da juventude dele, esse foi o Harry Potter dele. Então, na época que ele tinha 14, 13 anos, foi o livro que ele leu com todos os amigos, todo mundo comentava, que todo mundo esperava o próximo lançamento, porque foram, se eu não me engano, 5 ou 6 livros. 6 livros. E depois o filho do Frank Herbert, que, enfim, né, viu ali aquele negócio, aquela indústria, foi lá e lançou mais dúzias de livros, gente, dúzias. Money maker. Então, aí eu entendi que realmente era o livro de outra geração, que não a nossa. E como, né, era uma outra geração mesmo, então por isso que eu sinto que a história tá mais escondidinha, porque não é algo tão recente, sabe? Eu gostei de uma coisa que você falou, voltando para aquela questão inicial. Você falou que o Duna foi o Harry Potter da geração do Colbert. Eu acho. Então será que Harry Potter, respondendo aquela pergunta, se Duna é o filme de ficção... É porque Harry Potter não é ficção científica, ele é mais fantasia. É mais né? fantasia, sim. Mas será que em termos de importância, ele já não responde a pergunta? Harry Potter ainda é o filme de fantasia mais importante dessa geração? Eu acho Pra que mim, Harry Potter não dá, gente. É esse. Eu acho que maior que Star Wars, não sei se... Acho que talvez seja assim, o Star Wars dessa geração. Pra sci-fi, Não, Isso. porque tem o Senhor dos Anéis também, que foi... Apesar de que eu acho que o Senhor dos Anéis talvez não tenha sido tão... Eu não gosto do Senhor dos Anéis. Jogou polêmica. Eu Momento também acho polêmica. Ei! Mas tá tudo bem, porque eu sinto que ficção científica também é difícil. Sim. Você tem que se comprometer. E às vezes a gente quer assistir um filme e você só quer Eu só quero- relaxar. exatamente. Você só quer ver, tipo, uma série, tipo, Casamento às Cegas, sabe? Às vezes. Sim, mas aí você acha que Duna é um filme legal pra você relaxar? Não, mas Você fica, diferente tipo- de Senhor dos Anéis, mesmo eu sem estar entendendo no momento tudo que tava acontecendo, eu tava tão preso. E Senhor dos Anéis, eu não sei, eu achava muito parado as coisas. Ótimo. Aí o meu problema de dormir É, veio. exatamente. É. Pra Anne não Você- ter dormido em Duna, gente, assista. O Denis Villeneuve, o diretor, arrasou mesmo. Pode então. ser a propaganda. Sabe quando eles colocam aqueles lourinhos, né, no filme? É tipo, concorreu no... Anne não dormiu. Anne não dormiu. Prêmio Anne não dormiu. Amo. Vamos fazer esse selo mais Vamos, pra frente. fechou, fechado. Fica aí, Anne não Amei. dormiu. Selo Anne não dormiu. Pode assistir que é bom. Mas acho que eu realmente garanto aqui, agora ouvindo eles, que você não precisa ler o livro e Não. saber absolutamente todos os detalhes. Porque Não. você tem uma ótima experiência, né, vendo o filme. Porque assim, né, a gente tem a Zendaya. Mas uma coisa que me Isso já é chateou suficiente. Apesar de que é a participação dela. Era isso que eu ia porque dizer. Ela, Só é o assim, ela close. só um beijo. são ela Sim, tem só uma uns fala, beijos. eu acho, no filme. Não, ela fez aquele monólogo no começo. E no final, Que é com ela. espetacular, inclusive. porque Nossa, Sim. o começo é ela, assim. eu odeio exposição. Eu não gosto de filme que inunda exposição Faz e tal. um clickbait, assim, né? Um bait de Zendaya. Foi isso, foi fizeram. isso. Foi um Fizeram, grande e fizeram, clickbait. e Foi um grande fizeram. clickbait, Foi. Eu vi entrevistas que ela comentou que, na verdade, ela gravou só por 4 dias, Duna. E a gravação inteira do filme durou 4 meses. Então, Foi um fim de semana, né, que eles rodaram. foi um feriadinho. Feriadinho Chegou no ela, deserto. o Close foi Timothée embora. Chalamet tava lá já há meses e ele falou que foi muito gostoso essa semana que chegou a Zendaya e o Javier Bardem pra eles gravarem as cenas com os Fremen. Que ele falou, nossa, deu uma nova energia pro set. E, né, gravação de filme grande funciona assim, né? Eles separam, a galera não fica 4 meses Sim, lá claro, esperando até pelo pra custo de chamarem. produção, né? Eles, tipo, separam certinho. Ó, essa semana vai ser a semana pro Jason Momoa gravar tudo. E vai ser isso. Só o Timothée Chalamet, né, que é o realmente aparece em protagonista, quase ele todas faz, as cenas. trabalhou esse Ele menino. trabalhou, nossa. Nossa, Ele ele trabalhou, trabalhou. ele tá incrível. Sensacional. Não tenho o Ele que falar. foi Não. Sim. Ele é uma promessa, não. Acho que ele já é quase uma realidade, né? É impressionante como ele atua bem em todos Sim. os filmes que eu vi. Sim. Ele passa uma sutileza, né? Eu acho muito elegante Sim. o cara que é o ator que passa tanta emoção ali
Não. Aquela cena que ele Aquela coloca a cena mão da na mão, caixa. eu ia falar, pô. eu ia falar Nossa, da aquela mão. cena. Nossa, eu Vocês Você acreditam que esse é o sente a- primeiro capítulo do livro? Mentira. Mentira. Se vocês pegarem o livro em qualquer livraria e ler só as primeiras 15 páginas, já é essa cena, só gente. isso, então. É essa Essa cena. cena é A impressionante. primeira, é uma das primeiras, né, Uhum. cenas ali do filme que ele coloca a mão na caixa e tem que passar por uma prova. Vou só deixar assim, E essa questão da voz é explicada melhor no livro? Porque só jogam sobre o poder, assim. eu acho que sim. Bom, não sei, É. vou explicar pra É, vocês, então então tá. aí vocês veem. Olha, fica aí, galera. Então, existe essa seita, esse grupo de mulheres, assim, que chamam Bene Gesserit, da qual a mãe do Paul Como é, outra, Atreides... como é a sua versão? Bene Gesserit. Eu Aham. prefiro. É como eu Eu falo, também. Bene Gesserit. Eu acho mais Uma coisa fofinho. francesa, É, assim, Bene como se fosse- Gesserit. Bene Gesserit. Estão ali na Argélia, né? Falando em elegância, eu acho que é muito chique ver as cenas de bastidores do Timothée Chalamet falando em francês com o Denis Villeneuve, porque o Ai. Timothée Chalamet, ele é metade americano, metade francês. Ele é italiano, tem franco E- italiano, americano, coisa dessa. Sei, assim, mas né? a família dele ele é bilíngue, então ele fala francês também, e o Denis Villeneuve é canadense. Aí quando eu abri a minha entrevista com o Denis Villeneuve, eu fui com a maior cara de pau e abri tipo, ça va, Denis? Salut? Tipo, abri falando francesinho, aí ele, oi, tudo bom? Tipo, abri um sorrisinho, aí a gente começou Inglês. a entrevista com ele. É, em inglês, né? Você porque eu gastou o ainda seu não tô- francês, 100% do seu francês Gastei, ali, né? 100%, gente. Eu faço aula, mas eu ainda não tô no nível de fazer entrevista com alguém. Mas quem sabe no Duna Já, 2 já. eu consigo É. Com fazer. certeza. Aí eu acho que eu rola, hein, gente? Tem um tempo. É, bom, mas a voz, então, ela é meio que esse superpoder que só as Bene Gesserit têm, porque elas conseguem, elas treinam e estudam muito a mente, o corpo, a filosofia dos humanos. Como se Elas fosse uma são frequência vocal que isso. você tá tudo na frequência, o tempo inteiro ela É, fala, você tá verdade. errando o tom. Controla Aham. Elas são grandes estudiosas, assim. E o grande objetivo delas é manipular o rumo da política e da história. Então, como elas fazem isso? Elas formam mulheres que são médicas, que são filósofas, que são espiãs, que são mulheres que se casam com homens que têm muito poder político também. Então, elas vão, assim, meramente parecido com os Illuminati. Um pouquinho, entendeu? Meio essa vibe, assim, entendi. teoria da Ah. conspiração. Então, elas vão plantando mulheres poderosíssimas. O que é interessante, porque é um livro dos anos 60 e tem, então, mulheres poderosíssimas em vários lugares. Mas é um livro dos anos 60, então elas estão trabalhando todas nos bastidores, sabe? Isso me gosta. incomoda um pouco na história. Father rules an entire planet. He's losing it. He's getting a richer one. He'll lose that one too. Eu até separei um trecho aqui do que o Villeneuve falou sobre o livro, né? Que ele Aham. falou que, primeiro, ele fala que o Frank Herbert é um visionário, e é verdade, porque ele não só, naquela época, os conceitos e as coisas que ele trazem são relevantes até hoje, né? Ele já dava um protagonismo para as mulheres que não existia. Não, mesmo. Ele naquela fala sobre época. ecologia e Isso. outra coisa que eu acho legal, que eu comecei a falar e não terminei, que eu acho que foi naquela hora que você disse, já sei onde você quer chegar, que o filme ele não tem computadores. Aham. E meio que pra você entender isso, tem um prólogo, um pouco, uns prequels, que contam essa história, que na verdade o que aconteceu foi que os computadores foram banidos do Império, porque eles eram um perigo para a existência dos humanos, porque eles Isso. se tornam super inteligentes, eles dominam os humanos em alguns planetas, e tem uma jihad. Rola uma guerra. Antes do que a gente assiste no filme, rola tipo uma grande guerra mundial dos humanos contra as inteligências artificiais. Caramba. Então tudo que tem inteligência artificial não é bem visto depois disso, então não Alexa. existe mais. Alexa, Alexa, aí- vai ligar. Então tudo é um pouco mais mecânico lá, né? E inclusive quando você vê coisas que têm inteligência artificial, que são controladas à distância no filme, você sabe que é coisa de vilão, assim. Quando, por exemplo, tem uma cena que chega uma mosquinha, assim, que Sim. tenta... Sim. caça, como é que Essa chamam? cena É. Tentar espetacular. colocar um veneno no Paul Atreides, assim, que passa Uhum. uma parede, tenta colocar um veneninho Ele no se Paul esconde ali Atreides. atrás do Isso. holograma, né? Exato. sim. Aquilo provavelmente tem uma inteligência artificial, então aquilo é dos vilões, entendeu? Porque aquilo não é bem visto. Olha só, gente. E deixa eu só explicar o negócio da Da voz, voz. que era isso, então, que as Bene Gesserit, elas têm esse objetivo, então, de manipular a política e a ordem social. Então, elas vão desenvolvendo esse superpoder. E o lance é que as Bene Gesserit, elas só colocam mulheres no grupinho delas. É o poder das mulheres ali. A turma do Luluzinho. Isso, só que o grande objetivo delas é controlar a ordem do universo para que elas consigam produzir, para que elas engravidem do grande profeta. Que é o... Paul. Que é o Travis Scott. Não. Quem Que é a é próxima o a Paul, falar? exato. É o Paul. Até falei, não é. É o Paul. Não, mas É o Paul. É o... na voz da Anne agora. Eu esqueci quando a gente falou.
Kwisatz Haderach. Esse mesmo, é. Eu fiquei aqui. Só que elas ficam surpresas no livro e no filme porque ele chegou muito cedo. E por que ele chegou muito cedo? Porque a mãe dele manipulou um pouquinho a mais do que elas esperavam, porque normalmente elas passam todos os ensinamentos da Bene Gesserit só para mulheres, só para as próximas mulheres. E aí a mãe do Paul Atreides foi lá e falou, não, mas filho, cola aqui comigo, deixa eu te ensinar isso aqui na surdina. E aí o começo do filme a gente tem essa cena com a Madre Superiora, porque ela tá tipo, meu, como assim você ensinou um homem os nossos ensinamentos? Tá, então deixa eu testar pra ver como é que ele tá. Porque, pelo visto, você tá sentindo que ele vai ser o profeta. E não é uma certeza. A gente tem que testar ele várias Olha, agora vezes fez tudo sentido, pra ver assim, se ele né? vai ser o profeta. Então é isso. O É grande até bom que o objetivo pessoal do filme veja é isso. depois Depois, vê o é. filme e depois assiste aqui o vídeo, que aí você vai ter uma Exato. explicação riquíssima. O que inclusive, eu acabei sem falar, né? Essa questão que o Denis Villeneuve, ele elogiou muito o Frank Herbert. Ele falou o seguinte: o livro é muito mais relevante hoje em relação ao perigo da mistura entre religião e política, o perigo das figuras messiânicas, o impacto do colonialismo, os problemas com o meio ambiente. Sim. E é muito isso mesmo que você vê no filme. Você vê que, por mais que o Paul ele vá realmente surgir como esse messias do Fremen, eu acho que tem uma crítica velada ali, aquela questão de tipo, você... Que é muito da natureza humana, a gente confiar tanto, e naquele contexto mais ainda, né? Que o cara acabou de sair da Segunda Guerra, onde você tem uma Europa marcada por vários problemas sociais e que surgiram líderes messiânicos. E que esse foi o grande problema, né? O que destroçou tudo, você ter uma figura como um Hitler, um Mussolini, a galera dizendo, não, esses caras são super-homens, são deuses, eles vão resolver o problema. E a gente apostar todas as fichas nisso. Apesar de que no livro ele tem um final feliz, né? Em relação ao... Então, Eu queria até spoiler, perguntar gente. sobre o final, porque o filme é É. a metade do livro. Isso, como que é isso? Eu fiquei surpresa, porque quando deixa eu falar a minha experiência também de ler o livro, gente. O livro tem, acho que, 700 páginas. E... Tijolo. É um Guerreira. tijolo. Tijolinho. E eu achava que o filme ia lançar em outubro de 2020, né? Então, lá pra julho de 2020, eu falei, eu vou comprar aqui esse livro, vou ver se eu consigo ler. E a gente vê, pra eu chegar na minha entrevista mais preparada e tal. E aí fui lendo, aí o filme foi adiado, eu falei, nossa, ainda bem, vou dar uma descansada. Eu fui e voltei muito, de meses em meses, pro livro, porque ele é pesado, ele é denso e tal. E aí, quando eu assisti o filme divide o livro bem no meio, assim. O livro tem três meio que grandes capítulos, vai. Tipo, eles chamam de 3 livros Que eles dentro falam do no começo, livro. que é a primeira parte, né? Isso, tem 3 No- partes, E aí, a primeira parte chama Duna, a segunda parte chama Muad'Dib, que é o nome do profeta, e a terceira parte chama O Profeta. Tô com medo de ter confundido a segunda e a terceira, mas enfim. Acontece, E aí, o filme realmente divide. Eu acho que divide até no meio do segundo capítulo, eu não lembro direito. Eu fiquei muito surpresa. Falei, meu Deus do céu, Sim, como quando assim? acabou. Eu tava esperava todo um mundo, pouquinho mais... "Acabou?" eu também. Não, eu tava bem acredito. aqui. Podia ter 3 horas e meia que eu ficava aqui pra ter mais tempinho, Já fiquei né? tudo isso... Eu olhei o Mas- relógio antes. Eu vi não, que já eu nem tava olhei 2 o horas e relógio. meia. Porque tava chegando e eu vi que a história não tava chegando pro final. Não tava se Exato, encaminhando pro fim. é. Eu já tava com aquela sensação, putz, eu sei que tá muito bom a experiência, mas eu tô sentindo que eu já tô aqui há umas boas 2 horas. Pra onde eles vão com essa história? Quando eu olhei 2 horas e 35... Vocês ficaram com raiva? falando. Como vocês ficaram? Eu tava assim, extasiada com o filme, mas ao mesmo tempo eu estava, cadê o resto? Eu preciso do resto. Mas, notícias do que pode vir do futuro, É isso que porque eu a ia te gente perguntar, o que espera a parte 2, então, Sim. né? Pra gente ver o que acontece ali. E ainda não tem isso confirmado. E aí me dá um peso no coração, porque a Warner, e aí tô aqui falando mesmo como apresentador da Warner, a Warner ainda não Oficializou. liberou, Não não confirmou oficializou. nada, né? Mas, gente, pra mim, assim, é uma questão burocrática, sabe? Eles só Não, com estão certeza vai ter. esperando Olha, sair. Mas não, essa tá tensa. tipo assim, Mas daqui quantos anos, né? Porque imagina fazer uma produção como essa. mais Sim. 2, 3. Não. Não, e conseguir a agenda de todo mundo, É, porque o- depois disso o Timothée Tá Chalamet gravando já tá agora... gravando Fantástico já tá Wonka, fazendo o é, Willy Wonka, Wonka. depois vai fazer, eu acho que um filme que ele vai ser o... enfim, não lembro mais. Mas ele já tá fazendo vários filmes, enfim. Ele Mas tá super requisitado agora. O Denis Villeneuve garantiu que a parte 2 seria mais focada na personagem da Zendaya. Da Zendaya. Olha Sobre só, isso, imaginei. vem aí. a visão vai ser dela do filme. quando eu tava na pré-estreia em Abu Dhabi, tinha... Eu quero saber dessa experiência também. Então, também tinha uma galera que trabalhou no filme, uma galera do governo de Abu Dhabi mesmo, porque eles têm em Abu Dhabi eles têm um super apoio à cultura, então eles estão que sempre em tudo, demais. em todas as pré-estreias, a galera do governo tá sempre lá. Aham.
E no microfoninho tinha um púlpito lá. E aí, no final do filme, eles foram falar que já tava tudo sendo visto pra gravação do... Informações. Informações. Aí, Pra- vocês ouviram aqui primeiro. É? Então, pois é. E eles estavam falando Que que incrível. Eu o acho que é questão governo de já anúncio tem agora contato só. com o filme e tudo, assim. E que a galera tava, assim, bem confiante. A galera do governo que a gente conversa, eles estavam bem confiantes em relação a Seus best gravações. friends Os do meus governo. bestes de Abu Eles já Dhabi. estavam, tipo, 2024, tamo aqui, Vem aí. gravando de novo. Pois é, eles Eles já sempre mandaram seu falavam. convite, inclusive, né? Mas eles sempre me falavam, daqui... Agora você vai ter que esperar, tipo, uns 3 anos. Eles sempre falavam uma data, assim, sabe? Tipo, você vai ter olha. que esperar uns 3 anos, uns 3 anos, uns 3 anos. Mas assim, eu acho que Duna é mais legal por causa do Ah, elenco, gente. Eu sou muito cadelinha do Ah, elenco, sério. O elenco é Eu tô incrível. daí. Não dá, olha esse Deixa eu fazer uma elenco, última gente. pergunta pra vocês. Que é uma coisa que é legal, que é o que pra mim estraga também o primeiro filme, que é aquela questão do escudo. Aquele escudo pessoal que eles usam. Aparece no trailer já também, então não é Não é spoiler. spoiler, Que é uma cena de luta, e aí o Paul Atreides, que é o Timothée Chalamet, com o Josh Brolin, Isso. que é o Gurney, Isso. eles estão... Aparece uma camada fininha em cima deles, meio que elétrica, parece, né? Vale a pena ver a versão do David Lynch só pra vocês verem como é que eles fazem isso no original. Parece Nossa. aqueles robôs do Interestelar, sabe? Aquele quadradão. Sim. Parece dois retângulos batendo um no outro. E nesse eu acho... E é muito difícil fazer essa adaptação. Porque você tira um pouco do impacto da luta, né? Porque como aquilo desacelera a espada, você não tem aquele toque meio que brutal, sabe? Porque o filme ele tem essa pegada muito raw, né? Muito... Então o cara vai enfiar a espada e não é aquele negócio violento. Você Isso. dá uma desacelerada. O escudo, ele funciona pra movimentos rápidos. Então, se você faz assim, pá, não ele entra. reflete. Só que se você vai devagarzinho, aí ele vai deixando entrar. E é um Então- problema. No livro, beleza, porque você vai e visualiza isso. Mas quando você transporta isso pro filme, é um desafio. E eu acho que o Denis, mais uma vez, ele conseguiu fazer visualmente aquilo ser uma experiência interessante, né? É Fica isso um que eu ia negócio- falar, porque eu não senti como se fosse uma coisa... Ai, me incomoda que esse escudo parou. Eu sempre ficava, meu Deus, vai entrar E no agora, escudo. né? Meu Deus, vai E passar agora? o escudo, vai dar tudo errado. Virava um elemento de tensão a mais, né? Sim. Eu vou mostrar pra você depois o original, pra você ver a comparação. É muito engraçado, velho. É muito engraçado. Parece que estão jogando dois pedaços de paralelepípedo um no outro, assim, sabe? Vamos lá, então. Acho que a gente tá chegando perto do fim. E agora eu queria ouvir as considerações finais de vocês. Começando Vocês primeiro. pela Anne. Vamos lá, aqui é a opinião da mais leiga, eu acho que no assunto. Eu fui... Não. Mas Nada, a mais que isso. importante, Não, mas porque que você é a isso. nova fã agora. Não, e a Warner Sim. quer ouvir você, tá entendendo? Pra saber se vai ter o próximo. Não, tá tudo dependendo da Anne, gente. Não, gente, pelo amor de Deus, aquela foi o que eu escutei na pré-estreia. Mas, assim, como leiga mesmo, como pessoa que nunca leu os livros ou nada e sentou na sala de cinema e falou, vamos ver isso aqui. Eu achei o filme um filme que tem um impacto muito, muito grande e te faz pensar em muitas coisas. Assim como você viu nesse papo, a gente falou sobre coisas... de um modo raso, mas assim, políticas e ao mesmo Exato. tempo sobre a vida e ao mesmo tempo sobre sociedade e guerras, enfim. É um filme que você vai assistir durante, vai ser uma experiência muito confusa. Vai ter momentos onde você vai se perder. Anotar Outros no momentos. celular pra Várias. procurar depois. Sim, momentos você vai ficar assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas eu tenho certeza que no final vocês todos vão sentar na sala de cinema, vocês vão começar a refletir a noite inteira e você vai se sentir feliz, assim, depois você fala, nossa, que experiência, eu quero segunda agora. Então, de verdade, assim, nota altíssima pra esse filme, eu recomendo todo mundo assistir e... desde a história até a produção, até o elenco, pelo amor de elenco Deus. Assim, fenomenal. todos os elementos são muito lindos e o coração também acelera várias vezes no filme que eu amo, assim, a tensão é ótima. Então, vão assistir esse filme, com Demais. certeza. Não, Lucas. Não, eu vou ser sincero. Eu já fui assistir com a expectativa lá em cima. E sempre que eu vou assistir alguma coisa com a expectativa lá em cima, eu me É o decepciono. É um erro, assim, tremendo. Mas o que eu gostei muito foi que foi um ótimo começo, assim, pra eu que não conhecia nada também da história. E eu só fiquei... Eu saí de lá do cinema querendo saber mais, querendo procurar mais. Conversando com a Anne sobre... Falei, meu Deus, eu não sei o que acabou de acontecer. Acabou o filme, mas eu tô preso ainda no que eu tava assistindo. Então eu achei de verdade que é genial. Mesmo pra quem não conhece, foi um ótimo começo, assim. Sim. De uma franquia que eu sei que vai... Ai, tomara, Vai né, longe. gente? Tomara que vá longe. Nossa, sim. Nossa. Tem Assim, material pra isso. Tem e não tem, né? Porque tem uma hora que, assim, acho que não sei se vocês vão adaptar. Ei, o que você vai falar aí? 10 Não, porque são Não, tem muita 16 coisa. livros, entendeu? Não, mas oficialmente são 6. Do Frank Herbert. Mas eu acho que se ele adaptar só o primeiro,
o primeirão, Já tá que é o bom. Duna, já é um Tá. trabalho bem, bem já legal. é ótimo, Porque já. se for fazer, uma coisa você vai fazer o Harry Potter, que são 7 filmes, mas começa com os atores com 11 anos É, e vai e crescendo, é uma termina coisa. com eles com Mas em 20 Duna e também, poucos. a gente vai até a Chani e o Paul Atreides ficarem velhinhos, Ih. eles Ah, terem é? novos empregos. Ih. Emprego é um jeito muito fofo de Vou eu falar. falar o que é o que é. É, mas eles Sem terem novos spoilers, né? empregos, eles terem. Enfim, tipo, ele vai até o fim da vida deles mesmo, gente. Eles ficam. Seu veredito agora. Eu amei muito Duna, porque acho que eu me permiti em um ano ter uma experiência que eu não tinha muito tempo de ler Mergulhar um livro nesse e universo, assistir um né? filme depois, sabe? Uhum. Acho que a última vez que eu fiz isso foi com Jogos Vorazes ou com Harry Potter. E eu não fazia isso desde a minha adolescência. Então, eu pelo menos saí de lá falando, gente, é muito difícil uma pessoa que lê o livro sair do filme falando, nossa, adorei. Eu adorei muito. Eu falava, nossa, ele trocou umas cenas e eu super entendi, porque ele trocou a ordem das coisas. As pessoas têm que entender efeito melhor narrativo. assim. Mas você achou que foi muito fiel ao livro, então? Isso que a gente não... Muito, porque realmente tem capítulos que ele pega o capítulo e transforma numa cena inteirinha. Nossa. Ele pega assim, o capítulo inteirinho e transforma numa cena inteirinha, assim. Dá pra fazer uma edição depois do livro, assim, Com os contado. trechinhos, né? E a cena passando, assim, parece que é o mesmo ritmo até. Então, pra mim foi uma experiência muito gostosa, assim, fazia tempo que eu não me permitia, nossa, Mergulhar, né? inundar, mergulhar e ficar vendo vídeos e tal de outras pessoas que já tinham lido o livro também. Então foi muito gostoso. Mas não vou mentir, gente, a experiência de ler o livro, pra mim, não foi fácil. E eu ouço que imagino. pra muita gente também não é. Eu realmente estava fazendo aquilo porque fazia parte do meu trabalho, porque eu ia entrevistar o elenco, mas o que vale a pena é ver as entrevistas que o elenco tá fazendo há meses com vários jornalistas do mundo inteiro. Inclusive no Instagram da Valentina, tá lá, entrem inclusive, lá pra aqui Eu ver. entrevistei o Jason Momoa, o Timothée Chalamet, a Zendaya, todo mundo. Time, seu melhor amigo, É. já. Gente, Veste. eles Inclusive tavam- no próximo episódio já pode chamar Com ele pra cá, certeza. né? Pra Com trocar certeza, gente, ele é mó meu parça. É isso. Ele tava na entrevista, inclusive, usando uma roupinha da Sonserina, então ele deve falar bastante de Harry Potter. Potterhead. Exato. Mas acho que é isso. Talvez o livro, eu não recomendo pra qualquer um, assim, acho que você tem que ter realmente força de vontade. Mas as entrevistas deles, acho que são as melhores partes deles falarem historinha dos bastidores, assim. Recomendo muito. Pra quem assistiu o filme e sai com esse alvoroço, assim, de nossa, quero mais, quero Mata a saber vontade mais. assistindo as Mata a entrevistas. vontade vendo as entrevistas deles. Tem muito material legal de Duna, se você se tornar um fã depois do filme. Como a gente disse, tem o filme de 84, tem uma A série de série. 2013, uma minissérie. E tem um documentário super legal que lançou em 2013, chamado O Duna, do Jodorowsky. nunca Jodorowsky's aconteceu, né? Dune. É. Que tava pra ser, na época, cotado o maior filme de todos os tempos. Ia ter Isso. o Pink Floyd ia fazer a trilha sonora, era o Orson Welles tava no elenco, Salvador Dali tava no Sim. elenco, era uma coisa Vocês meio imaginam maluca. Dali no filme? Ele ia Pois ser é. o imperador no filme. Que loucura. Não, ia ser uma coisa incrível, assim. E nunca saiu. Esse filme É. nunca aconteceu, porque o orçamento se tornou uma coisa gigantesca. Só que o material e a equipe de produção depois foi e mudou pra sempre a história de ficção científica. O pessoal depois foi fazer o Alien do Ridley Scott. Então vale a pena ver o documentário é super legal. E pra encerrar, acho que a minha opinião sobre o filme, eu concordo com o que todo mundo disse. Eu acho que é uma experiência super imersiva. Eu não li o livro, Uhum. mas o que Duna criou em mim foi uma nova... eu me tornei um fã daquilo. E querer saber mais. Exato, porque Ai, que gostoso. você falou uma coisa, fazia tempo que eu não entrava... Primeiro, eu sou fãzão do Denis Villeneuve. Uhum. Eu acho, como eu disse, ele é o diretor de ficção científica mais importante dessa geração. Tudo que ele faz eu acho e ele incrível. parece um labrador, gente, vou falar. Fofinho ele. Muito fofinho. Ele é aquela pessoa, ele tem uns olhinhos apertados assim, ele é muito bondoso, O labrador sabe? humano, né? Ele é o labrador humano. Aí, ó, prêmio labrador humano Pro Denis Villeneuve. Parabéns, Denis. Mas ele é incrível, o Blade Runner é incrível, eu gosto do Sicário, eu gosto da Chegada. Não tem um filme, Os Suspeitos, né, que Prisoners em inglês. Então todos os filmes dele são excelentes e esse ele não errou a mão. E os estúdios Warner acertaram em cheio na escolha do diretor, porque ele é um cara que respeita muito o material original. Muito. É uma coisa que ele queria fazer desde sempre, ele é fã do material. Ele leu quando era adolescente. Então ele tem todo aquele apego Isso. já. Por isso que você fez uma adaptação tão fiel ao livro, como a Valentina falou, que transporta tanto o conteúdo e faz com que a gente se sinta dentro daquela história. Sim, com certeza. Então, parabéns para o Duna e responder a pergunta. Pode até ser que ele não seja o filme de ficção científica mais importante da geração, mas pode ser que no final o conjunto da obra se torne um marco Total. tão importante assim pro cinema. E é incrível uma história ter fãs de idades tão diferentes. Né? Porque isso a gente não tem ainda tanto com Harry Não. Potter, né? Não.
Não Inclusive nessa já virou proporção. cringe, né? Harry Potter já virou cringe. Mas nessa proporção de pessoas de Ó, 50 Anne anos. deu uma risadinha ali. Não, eu amo. Ah. Foi um chorinho. Foi Foi um um chorinho. chorinho de Falei, não como fala assim? isso. Não Pô, eu falem vi isso isso em do meu algum filme. lugar. Eu vi isso em algum lugar. Alguém disse É, que eu Harry lembro Potter é disso. cringe agora. Quem falou isso é cringe. Ah, Mas quem sabe algumas pessoas de, enfim, qualquer idade que vai assistir o filme vai poder ter uma conversa super apaixonada pai com ou uma com- pessoa, com o pai, enfim, com alguém um pouquinho mais velho que leu há muitos anos, falar, a pessoa vai ficar, meu Deus, unir tantas o gerações, que tá né? acontecendo, né? Unindo as gerações. Acho que isso vai ser bonito também. Mas acho que é isso, gente. Então eu queria agradecer muito a participação de vocês. Eu achei que foi incrível, incrível. Eu tava um Eu amei pouquinho demais. nervoso. Eu Ah, também. Eu tava morrendo aqui. Mas foi tão legal dividir esse momento com vocês, porque eu acho que vocês conseguiram quebrar bem o clima. Adorei ouvir vocês. A gente né? podia ter falado ainda mais tempo, Com né? certeza, pessoal- eu fiquei pensando aqui O pessoal várias- A aqui gente tá, depois tá daqui vai batendo na continuar. porta, a gente vai tomar uma cervejinha agora pra terminar esse assunto que tá super legal. Mas eu queria agradecer primeiro o pessoal do Olá Podcast, tá? Por oferecer essa estrutura maravilhosa pra gente gravar esse programa. Voltaremos aqui mais vezes. Com certeza. Sim. E agradecer a participação de vocês, gente. Não Obrigada teria sido a pelo mesma coisa convite. sem vocês. A nossa expert, a nossa star. É! Adorei. E pro pessoal que tá assistindo, curtem o vídeo, sigam o nosso canal e continuem acompanhando a gente nas redes sociais, que vai ter muito conteúdo legal aí pela frente. Muito obrigado a todo mundo aí pela audiência. Um beijão e até a próxima, gente. Beijo. Beijo. Tchau.